Conexões da Engenharia. Burj Al Arab, a maravilha de Dubai. Geralmente vocês não veem esta parte, mas é assim que eu começo o meu dia de trabalho. É assim que fazemos as coisas. Chegar de helicóptero faz parte do cardápio aqui. Fiz isso porque vou me registrar para examinar uma das mais distintas conquistas arquitetônicas no mundo. O senhor aceita café árabe? Adoraria, obrigado. Saúde. Aqui dentro as suítes são luxuosas e protegem você do deserto do lado de fora. Não há nenhuma areia aqui. Mas se você quiser, o serviço de quarto não hesitará em providenciá-la. E enquanto as suas malas são desfeitas, você pode passear pela sua vasta suíte e olhar toda Dubai. Mas talvez, tão importante que toda Dubai, você pode olhar o passado do hotel. Porque este lugar foi projetado desde o começo para ser um ícone. Nos últimos 20 anos, Dubai avançou para cima e para frente, procurando encontrar sua fortuna por meio dos negócios e do turismo. O petróleo tinha sido descoberto nos anos 1960, mas o povo aqui sabia que não duraria para sempre. A icônica Burj Al Arab faz parte do futuro planejado de Dubai, depois do petróleo. Mas os arquitetos do projeto se inspiraram no passado daquela cidade. Antigamente, a riqueza de Dubai vinha do mar, onde as pérolas eram colhidas. E a forma distinta deste edifício relembra essa história. Aquela curva foi inspirada pelos dhows, os tradicionais barcos à vela que navegavam nestas águas desde os tempos antigos. Construir um edifício icônico parecendo um barco era apenas parte do desafio. Os arquitetos queriam algo mais. Eles precisavam de um depoimento. A solução? Colocar o edifício 300 metros no mar em sua própria ilha particular especialmente construída. É claro que não iria ser barato ou fácil. Os engenheiros tiveram de construir uma ilha grande e sólida que suportasse uma torre de 250 mil toneladas. E, sobretudo, protegê-la do mar e da força das ondas. Na Inglaterra, tentarei mostrar como uma quantidade relativamente pequena de água pode causar danos surpreendentes. Vou criar uma onda artificial. O responsável pelas defesas contra o mar na Burj Al Arab era Mike McNichols. Essas coisas podem ser muito poderosas? Podem, nas circunstâncias certas. Na velocidade certa, elas podem agir como um sólido, despedaçando o que tiver pela frente. Esta placa de vidro testará a força destrutiva da nossa onda. E não pensem que ela seja uma moleza. Tem 10 milímetros de espessura. É o que usam em edifícios altos para impedir a queda de pessoas. É mais que o dobro da espessura de um vidro normal de janela. Isto vai representar a nossa onda. 1 tonelada de água. Mas é preciso mais uma coisa para ser uma onda de verdade. É preciso velocidade para isto funcionar, como uma onda avançando no ar. A nossa onda será colocada em movimento pela gravidade e explosivos. Isso é uma coisa bem sutil. No fundo da saca, há um detonador e explosivo, que explodirá imediatamente, não deixando nenhum fundo nela. E tudo cairá como uma enorme massa sólida. E isso é como uma onda? Exatamente. Sempre pensei na água como algo macio, que flui ao redor das coisas. Num jato de alta pressão, é boa para lavar o carro. Mas e 1 metro cúbico dela caindo sobre uma grossa placa de vidro? A caixa. Agora não ouço nada. Contagem regressiva.
Desculpe? Contagem regressiva e aperte o botão. Ah, tudo bem, eu vou fazer isso. Aí vem a onda. Todos apostos em 5, 4, 3, 2, 1. Foi um belo estouro. Obrigado por isso. Nossa, muito explosivo. Agora dá para ver a grossura do vidro. 10 milímetros de espessura. Você pode ficar de pé nele. A água caiu de poucos metros de altura e tinha enorme força destrutiva. Comparada à força das ondas no Golfo, é uma gota no oceano. As maiores ondas que batem na ilha artificial podem desferir centenas de toneladas de força. Cada onda pode ser o equivalente a 130 carros pequenos batendo contra ela. Assim, como proteger a ilha das forças extremas das ondas? Muito bem, nós vamos nos inspirar nessas peças de brinquedo aqui. Eu entendi, Mike, me desculpe, mas como estas pecinhas podem tirar a energia da onda? Estas são uma versão moderna das suas pecinhas e elas se entrelaçam. Então o princípio é, estas formas se entrelaçam E o espaço entre elas faz a água rodar dentro delas e perder energia. Então são esses buracos que fazem o trabalho? Isso mesmo, os buracos. É o vazio que cria algo. Buracos são a resposta. Eles foram usados no formato revolucionário das defesas contra o mar, criado pelos engenheiros da enseada sul-africana. Eles viram uma versão local das pecinhas de brincadeira de criança. Fascinados pela forma como elas se entrelaçavam, eles reprojetaram com sucesso as defesas para o leste de Londres. Quase todas as defesas costeiras ainda confiam nesta ideia de buracos, incluindo a Burj Al Arab. Estou criando uma proteção de móveis inspirado nas defesas contra o mar, usadas para proteger o hotel. O ingrediente secreto está nestes espaços. Em vez de impedir as ondas com uma parede, foi criada uma série de espaços, buracos, que absorvesse a energia do mar. Vamos ver se o mesmo princípio protegerá a minha outra mesa de jantar. Os buracos vão fazer o trabalho. Vamos nos afastar e repetir o teste. Desta vez, a minha mesa vai sobreviver. Provavelmente. Nossa defesa caseira usará os buracos dos pneus para redirecionar a água. Ela vai rodar dentro deles e cair pelo fundo sem causar danos. Eu tenho muita fé. Vamos testar. Se fizermos tudo direito, isto salvará o vidro, como está salvando a ilha artificial da Burj Al Arab. Tudo pronto? Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... Esta é uma daquelas ocasiões em que ver faz você entender. Vimos aquela enorme massa se romper em redemoinhos e giros. Os buracos fizeram o trabalho? Sim, fizeram todo o trabalho. O efeito malha, uma mesa protegida, uma ilha protegida, um hotel protegido. Não que a minha mesa não fosse importante. Em Dubai, os engenheiros da Burj Al Arab usaram exatamente o mesmo princípio para quebrar as ondas. Só que eles usaram concreto, não pneus velhos. Suas defesas criaram uma forma suave, elegante e uniforme. Ideal para manter um hotel classe mundial com a cabeça acima d'água.
Os buracos são tão bons para tirar a energia das ondas que a ilha foi construída a apenas 7,5 metros acima do nível do mar. Manter a ilha relativamente baixa permitiu aos arquitetos continuar a ilusão de um barco na água. Mas o que eu acho fascinante é como os arquitetos completaram o barco em si, dentro das defesas contra o mar. Isso é apenas a parte externa de uma ilha. É preciso preencher o meio com alguma coisa. E eles escolheram areia. Eu imagino que não haja falta dela por aqui, mas nunca considerei a areia como o material ideal para fazer fundações firmes para um edifício, especialmente para um daquele tamanho. A Burj Al Arab tem 321 metros de altura, um pouco mais alta que a Torre Eiffel. Como é possível que ela fique de pé sobre a areia sem tombar na primeira brisa mais forte? Isso é possível graças a um princípio científico extraordinariamente simples. Atrito é a fricção entre as superfícies de objetos. Se eu esfregar as minhas mãos, a fricção gera calor. Eu posso sentir isso. Normalmente, o atrito está presente, mas é facilmente superado. 2 páginas juntas, eu sinto a fricção entre elas, mas não há muita. Mas, se eu multiplicar esse efeito pelo mesmo número de páginas nestas 2 listas, vejamos o que acontece. Vou intercalar isto página por página. 1, 2... Atrito é um dos fatores que mantém a Burj Al Arab em pé. Acho que construíram o hotel em menos tempo do que eu fazendo isto. 1407, 1408... Pronto, terminei. Segundo a teoria, os efeitos do atrito devem ser aumentados pelo mesmo número de páginas que intercalei aqui. Eu demorei, mas não tinha nada a fazer nessa tarde mesmo. Pelo tempo que eu levei nisto, estou relutante em testá-lo. Mas eu vou. Eu estou puxando com a maior força possível. Sem nenhuma cola, apenas atrito. Parece impossível separar as listas. Estou puxando com toda a minha força. Preciso me esforçar mais. Muito bem, melhor assim. O atrito já está trabalhando bem, aguentando esta grilheta. Não há nada prendendo as listas juntas, apenas o atrito entre as páginas. Pode erguer! O atrito é assim. Realmente muito bom. Subindo. A hora de demonstrar a minha fé na ciência. Muito bem. Tudo o que está me aguentando e aguentando o peso daquela grilheta é o atrito. Não há nenhum pino, nenhum adesivo, nenhum prego, nada. Apenas atrito. O atrito é também uma das respostas para construir sobre material instável, até mesmo areia. Caso contrário, a enorme torre simplesmente tombaria. O segredo foi usar fundações de estacas de concreto armado, que são como longos pregos cravados no solo. Elas funcionam usando o atrito para manter o edifício no lugar, mesmo na areia. Para mostrar a força da fundação de estaca, uma demonstração simples. Um recipiente com arroz cru e uma faca. Enfie a faca no arroz. Isto é o que chamamos de atrito em ação. O atrito tem força suficiente para manter em pé uma torre de 321 metros sobre a areia. São 9,5 quilômetros de estacas de concreto enfiadas 43 metros na areia sob o hotel, para mantê-lo ereto e seguro. Pense em cada estaca como uma página da lista, e cada uma torna a ligação mais forte. Combinadas, elas tornam a areia sólida como uma rocha e mantêm o edifício de pé. Em Dubai, as temperaturas podem atingir escaldantes 49 graus Celsius. E esse calor apresentou um desafio para engenheiros e arquitetos trabalharem com aço.
O metal, como muitos materiais, expande com o calor. Por exemplo, se a tampa de uma jarra não abrir, é só esquentá-la que o metal vai expandir e a tampa se solta. Isso é bom. Mas se estiver trabalhando com armações gigantes de metal, que se expandem e se contraem com a temperatura em diferentes horas do dia, tentando encaixá-las numa maneira precisa, isso vai ser complicado. A Burj Al Arab foi construída usando exoesqueleto de aço, uma estrutura externa. As 6 armações de aço que suportam o peso do edifício têm 85 metros de comprimento, maior que um jato jumbo. No calor do deserto, o comprimento do aço podia aumentar até 5 centímetros, o que seria crítico durante a construção, quando tudo tinha de se encaixar perfeitamente. Estes 2 triângulos de aço representarão as enormes armações de aço na Burj. São 80 metros de comprimento, mas o princípio será o mesmo nesta escala. Elas foram feitas com muita precisão e serão pregadas juntas, usando estas fixações. Isto vai aqui, se encaixa no buraco, e uma aqui. Minha estrutura de aço está firmemente presa, mas ainda não lidou com os problemas do calor no deserto e da expansão de calor associada a isso. Acho que vamos esperar um tempo pelo calor do deserto, mas temos o nosso, o lança-chamas. Enquanto ele esquenta aquilo, eu vou remover uma das fixações, porque eu quero ver o efeito dessa expansão térmica. Parece que tivemos um dia bem quente. Mas se eu tentar recolocar a fixação original, lembre-se que os buracos foram feitos para se alinharem. E, surpresa, não se alinham. De jeito nenhum isso vai encaixar ali, porque o metal se expandiu. O buraco foi parar no lugar errado. Quando a barra de metal de cima sofreu expansão térmica, ela ficou mais longa. Mas a barra de baixo continuou igual. E isto significa que os buracos em cada uma não se alinham mais. Se isto fosse 80 vezes maior, imagine qual seria o efeito. Mas o que você poderia fazer a respeito? As armações de aço vão aumentar e diminuir conforme a hora do dia e a temperatura. E isso vai acontecer. Poderia ser desastroso, a torre acabaria ficando torta. Mas os engenheiros encontraram uma solução graças ao comando de válvulas. Comando de válvulas são usados em motores de carros. Você já ouviu falar em eixo de Cummins? Aqui está um. Esta é a parte de cima do motor. Esta montagem é para operar as válvulas que devem estar nos buracos do cilindro embaixo. Eles abrem e fecham rapidamente para deixar entrar combustível e ar e deixar sair gases. É aqui que entra o comando de válvulas. Seria o motor girando aqui. Enquanto eu giro o eixo, podemos ver os Cummins realizando um movimento excêntrico. Estas linguetas abaixam esta montagem aqui, abrem a válvula e depois a fecham. É um princípio inteligente que vem sendo usado há muito tempo. A lingueta fora de centro de um comando de válvulas permite que ele abra e feche válvulas de motor em cada rotação do eixo de Cummins. Os construtores da Burj Al Arab empregaram essa ideia para eliminar os problemas causados pelo calor extremo do deserto. Esta fixação chama-se excêntrica ou descentrada e foi projetada usando os mesmos princípios. É como um comando de válvulas dentro deste buraco aqui. E isso nos oferece a flexibilidade necessária para lidar com a expansão de calor. Coloco isto aqui, alinho mais ou menos no buraco maior e depois coloco isto. Dou um giro e pronto. Perfeitamente alinhado. Essa é a conexão entre o comando de válvulas e as fixações para construir no deserto. A fixação excêntrica permite que o buraco de cima seja móvel. E não importa o quanto o aço se expanda, ele ainda se alinhará com o buraco de baixo.
Os engenheiros do hotel se inspiraram no comando de válvulas do motor e projetaram fixações móveis sobre medida para instalarem as enormes armações com precisão, apesar da expansão térmica. Depois de instalado, tudo foi soldado firmemente no lugar. Agora o edifício se expande e se contrai como um todo, mantendo-se na forma. No calor do deserto, um dos luxos essenciais deve ser um ambiente frio com ar-condicionado. Mesmo quando a temperatura exterior atinge 50 graus, o interior da Burj Al Arab mantém agradáveis 23 graus. Mas manter assim não é tão simples quanto se imagina. Criar e manter um oásis no deserto apresentou uma série de desafios à engenharia desde o início. O verdadeiro problema é administrar a grande diferença entre as temperaturas interior e exterior do hotel. Num dia quente, a diferença pode chegar a 20 graus Celsius. Diferenças na temperatura causam diferenças na pressão. Na natureza, grandes diferenças na pressão causam ventos violentos, até furacões. Diferenças na pressão afetam todos os arranha-céus. São especialmente ruins numa estrutura do tamanho da Burj Al Arab, no deserto. Poderia literalmente impedir a entrada e saída das pessoas do edifício. Na Inglaterra, o professor de física da engenharia de construções, Doug King, explica por que combinar ar-condicionado, um edifício alto e um deserto escaldante pode causar um grande problema. Estas grandes diferenças de temperatura podem trazer grandes problemas? Com certeza. Vamos demonstrar isto com este modelo em escala do átrio da Burj. Mas eu não acho que seja tão grande. Sim, não conseguimos um tão grande, por isso tivemos que fazer em escala um pouco menor. Uma lâmpada aqui embaixo representa o calor das pessoas e do sol passando pela janela para o chão. Aqui em cima, 1 quilo de gelo seco representa a refrigeração dos sistemas de ar-condicionado. E todo o problema tem a ver com circulação de ar. Um pellet incandescente mostrará como o ar circula. O calor das pessoas e do sol batendo no piso térreo fará o ar subir. O ar-condicionado vai esfriá-lo, tornando-o mais denso, e o ar vai baixar. Temos circulação para cima num lado e circulação para baixo no outro. Deixando uma coluna alta de ar frio e pesado cercada pelo deserto quente. Mas isso não parece um problema. Ainda não vejo o grande problema. Se o edifício permanecer fechado, não é um problema. É um problema quando temos uma grande coluna de ar frio dentro e o ar quente fora. E isso tudo está sendo retido pela porta da frente. Vamos abrir a porta e ver o que acontece? Esta aqui embaixo? Essa mesma. Abrindo a porta. Nossa! Está vendo como está abaixando rapidamente? Esta enorme coluna de ar frio dentro, mais pesado que o ar de fora, está sendo forçada para fora por esta pequena abertura. Nesta escala, então, o fluxo é rápido. Não está só saindo porque abri a porta. Está sendo empurrado para fora. Isso mesmo. O ar de dentro do modelo está rapidamente abaixando e sendo empurrado para fora pela porta. Se isso funciona assim, nessa escala, qual o tamanho do problema em algo grande como o Burj Al Arab? Bom, para algo tão grande como aquele átrio, com 180 metros de altura, a coluna de ar frio será enorme, muito densa embaixo. Abrir a porta com essa pressão será como tentar erguer um saco de batatas. Para ser mais preciso, o vasto átrio na Burj Al Arab, combinando com o calor exterior do deserto, poderia criar o equivalente a 21 sacos de açúcar pressionando contra a porta. O indesejável efeito coluna foi observado pela primeira vez com a ascensão do arranha-céu. Trabalhadores de Nova York e Chicago reclamavam das correntes de ar e também porque não conseguiam abrir as portas de seus edifícios devido às diferenças de pressão dentro e fora. O que precisavam na Burj Al Arab era algum tipo de câmara de vácuo para separar as pressões de dentro e de fora do hotel. Parece complicado, como algo de uma estação espacial. Na verdade, eu acabei de passar por ela. Uma porta giratória. Portas giratórias são projetadas para nunca se abrirem diretamente para a rua. O
interior está isolado do exterior, mesmo quando a porta está girando. Foi usada pela primeira vez no Hector's Restaurant em Times Square em 1899. O slogan dele era sempre aberto, sempre fechado, porque a porta se mantinha selada mesmo quando você passava por ela. Isso serviu como a câmara de vácuo necessária para impedir o forte fluxo de ar para fora devido ao efeito coluna. Agora, todo mundo que pode pagar entra e sai com conforto. Mas conforto traz suas próprias dificuldades. Provavelmente, não é surpresa que cada equipamento eletrônico imaginável foi incorporado nestes quartos, todos operados por controle remoto. Toque um botão e a TV desce do teto ou salta fora de um móvel. Você pode mudar a temperatura, abrir e fechar portas, mudar o ambiente, diminuir a luz, deixar romântico. Mas vamos deixar claro, tudo isso é ótimo para os hóspedes, mas pode ser uma dor de cabeça para o engenheiro elétrico. Luxo requer muita energia. Só as luzes de uma suíte gastam mais que todos os eletrodomésticos num lar inglês ligados o dia inteiro. E criar um ambiente romântico pode trazer consequências chocantes. Para diminuir as luzes, simplesmente aperte um botão. Não é nada complicado. Mas o simples apertar desse botão poderia causar um efeito catastrófico. A origem do problema está no que acontece a uma corrente elétrica quando diminuímos a luz. Isso pode aquecer os fios em níveis anormais e iniciar um incêndio. Vamos mostrar o que pode dar errado ao ajustar o ambiente na minha réplica de um quarto de hotel de luxo. Eu trouxe comigo o especialista em eletricidade Paul Mitchinson para criar um sofisticado sistema de iluminação. Não estou na Burj Al Arab, esta é a minha réplica. Não é uma suíte, não tem hidromassagem ou aquecimento sobre o piso. Mas tem mesa de cabeceira e rosas de plástico. Tudo o que um quarto moderno e luxuoso precisa, incluindo luzes. Elas não acendem e apagam quando faço isso. Era o Paul operando. Mesmo assim, obrigado. Está tudo funcionando muito bem. Minha réplica não é totalmente autêntica, mas tem duas similaridades cruciais: fornecimento de força de alta voltagem para os sistemas elétricos e um sistema regulador de luz. Paul, além de oferecer supervisão, montou uma estação de monitoramento high-tech completo com vários medidores e equipamentos de teste. Paul, sendo um hóspede neste hotel de luxo, as luzes estão acesas. O que está acontecendo aí de verdade? Temos uma forma de onda aqui. Podemos vê-la no osciloscópio. E isso é corrente elétrica acendendo as luzes. No momento, o importante é observar que esta é uma forma de onda muito regular. É assim que parece uma corrente normal no osciloscópio, regular e segura. Uma forma de onda regular. Mas e se eu mudar umas coisas? Esse é um quarto de luxo, mas as luzes estão fortes. Fortes demais. Quer algo mais aconchegante? Isso, eu quero mudar a iluminação. Em vez de 3 lâmpadas fortes, eu quero 6 lâmpadas mais fracas. Muito bem. Vamos diminuir as 3 e vamos acender outras 3. Ficou bem melhor? Temos a mesma quantidade de luz, só que divididas em 6 lâmpadas mais fracas. Isso mesmo. Mesma quantidade de força nas lâmpadas. Podemos ver no osciloscópio que algo mudou drasticamente. O que está diferente? Agora estamos fornecendo energia em cargas curtas. Então foi assim que a energia foi dividida? Exatamente. Eu sempre achei que o regulador de luz funcionasse como uma torneira. Se abrimos toda, é demais.